Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós nos encontramos, nós aqui, você aí na sua casa, enquanto respeitando esse tempo de isolamento social, não temos outra alternativa, e é um motivo de alegria poder saber que todos estamos bem, graças a Deus. Saber que, embora reclusos em nossas casas, cremos que isso vai passar e quando terminar tudo isso, nós sairemos com certeza vitoriosos, como já temos sido, em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento em que nós estamos iniciando o nosso culto, deixar uma palavra que traduz aquilo que nós estamos vivendo, e a partir dessa palavra nós vamos estar orando, fundamentados nessa palavra que o profeta Abacuque, diante de uma situação talvez um tanto quanto parecida com a nossa, ele clama ao Senhor, e ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor e reconhece quem é Deus na sua vida. E diz assim a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que essa palavra possa vir de encontro ao anseio dos nossos corações, sabendo em quem temos crido. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, mesmo diante das circunstâncias, muitas vezes adversas àquilo que gostaríamos que fosse, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos orientado. Por isso, Pai, queremos expressar nesta noite a nossa gratidão. E queremos, ó Deus, render, ó Deus, a Ti o mais puro louvor do nosso coração. Portanto, Pai, recebe, Senhor, a nossa oração. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. E recebe, Senhor, a nossa adoração. Em nome de Jesus oramos. Queridos, é isso que viemos fazer aqui nesta noite. E como eu disse, mais uma vez nos encontramos através da mídia. É claro que bom seria se pudéssemos estar nos vendo face a face, olhando olho no olho, né? Podendo assim nos abraçarmos, apertar as mãos uns dos outros e falar pessoalmente: eu te amo no amor de Jesus. Mas ainda que não possamos fazer dessa maneira, eu quero dizer para você o quanto eu tenho sentido a falta de cada um dos irmãos. Mas isso não nos tira a nossa essência de adorador. Então nós aqui, você aí em casa, vamos juntos adorar ao Senhor. Porque ainda que não tenhamos sido liberados para estarmos juntos, no entanto, somos livres para adorar o nosso Deus. E é por isso mesmo que eu reforço o convite, juntos, ligados pelo mesmo Espírito, vamos adorar esse Deus maravilhoso com o mais puro louvor do nosso coração. Ministério de Louvor, adora conosco nessa noite, em nome de Jesus.
cresça e eu diminua, e Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Queremos mais de ti essa noite, Jesus. Declara essa noite. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, cada vez mais de ti, Jesus. E menos de mim, que Ele cresça e eu diminua. Queremos mais de ti essa noite, Jesus. Por isso invada nossos corações essa noite, ó Pai. Queremos cada vez mais, Senhor, tua presença em nossas vidas, Jesus. Aleluia. E todo o seu amor, infinita humildade, e servo que Ele cresça nas nossas vidas, que Ele cresça e eu diminua, e Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Seja onde você está essa noite, de frente para um tablet, para um celular, até mesmo para uma televisão, para um notebook. Deus está querendo mais de você. Então peça essa noite para que a presença dele inunde esse lugar, invada esse lugar, e que ele cresça e eu diminua, e ele apareça e eu me constranja com a sua glória E todos todos os dias, ó Pai. Infinita humildade, servo de todos os irmãos.
os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Santo Deus, aleluias. Te adoramos, ó Deus, te exaltamos. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Te glorificamos, ó Deus, aleluia. Toda honra, toda glória para ti. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É em nome desse nosso amado Jesus é que nós estamos aqui nesta noite, oferecendo um culto de louvor e adoração, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Deus abençoe o ministério de louvor, Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe, querida, a sua vida, que está nesta noite se deliciando com a presença tão adorável do nosso Deus. Eu quero ter uma palavra para você nesta noite, meu querido, minha querida, sobre a realidade que nós estamos vivendo, sobre esta pandemia e as suas consequências, tudo aquilo que temos vivido em função desse vírus que tomou conta das nossas vidas, tomou conta do mundo, enfim. Nós precisamos continuar fazendo a nossa parte dentro desse contexto, embora sendo esta uma realidade que nós não criamos, não queríamos, mas estamos inseridos nela. Quero dizer algo para você que eu e você já sabemos, nós já sabemos que é um vírus. Já sabemos que tudo isso que estamos vivendo é por conta desse vírus. Sabemos que ele está se espalhando. Sabemos que ele está dentro do nosso país, já tomando proporções gigantescas. Não sabemos até onde isso vai parar, mas sabemos que ele é agressivo. Sabemos que precisamos continuar ajudando as autoridades sanitárias do nosso país, ajudando os governos do nosso país. Sabemos das nossas responsabilidades. Sabemos que precisamos permanecer nas nossas casas. Sabemos que por conta disso virá uma crise. Talvez até mais do que uma crise, a econômica é certo que virá. Empregos são perdidos num momento como esse. Então precisamos entender que virá uma crise econômica. Nós sabemos que os cientistas estão comprometidos em desenvolver, de alguma forma, um medicamento, uma vacina que possa estar ajudando a neutralizar o avanço desse vírus. Nós sabemos que os governos estão se empenhando também em ajudar, procurando encontrar soluções para o que como já ouvimos nesta semana, a primeira onda está aí e essa segunda onda já está também. Então nós sabemos de tudo isso. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Deixa eu pedir uma coisa para você. Vamos parar de procurar mais informações. Nós já sabemos de tudo. Já somos quase que catedráticos em pandemia, quase que catedráticos em vírus, principalmente esse que está nos assolando o nosso país. Então eu quero te pedir isso nesta noite. Vamos parar de procurar mais informações nas redes sociais, principalmente, porque nós vamos encontrar muitas opiniões contraditórias. Uns dizem umas coisas, outros dizem outras, e todos querem ter razão naquilo que dizem. Alguns falam sem saber absolutamente de nada, alguns falam porque ouviu o outro falar. Então tudo isso é muito difícil para todos nós. Então, mais uma vez, esse povo maravilhoso que é o povo de Deus, a igreja de Jesus, precisa ter consciência disso. Disso o quê? Parar de estar procurando informações nas redes sociais.
Pessoas mal intencionadas, gente mal intencionada, querem espalhar o terror. Vemos isso a todo instante com pessoas que se diz uma coisa agora, e daqui a pouco diz outra, daqui a pouco mais diz outra totalmente diferente. E isso gera medo, expectativas adversas e terror nas pessoas. Eles distorcem as verdades e acabam nos confundindo. Quero pedir ainda para vocês, vamos parar de compartilhar vídeos ou posts que nos fazem entristecer. Vamos parar de compartilhar, que nos fazem confundir a nossa mente e confundir com tantas informações, mesmo que sejam vindas de parentes, amigos, pessoas que nós às vezes conhecemos e estão distantes. Elas recebem de alguém sem buscar o fundamento daquilo que está recebendo e começam a repassar. E isso traz ainda mais dificuldades. Eu queria te pedir nessa noite, Igreja de Jesus, vamos parar de estar repassando informações. O que precisamos saber, meus amados, nós já sabemos. Como eu disse, coronavírus para nós já não é mais nenhuma novidade. Sabemos que existe um grupo etário que é um grupo de risco, que já não é tão assim como diziam lá no começo. Antes nós sabíamos que os idosos, os acima de 60, seriam as pessoas mais vulneráveis a esse vírus. Continuamos pensando assim, protegendo os nossos anciãos. Continuamos pensando assim e nos protegendo enquanto ancião. Percebeu que eu estou falando de mim também, né? 66 na cachola, então eu preciso também me proteger, como tenho feito. Mas também começamos a descobrir que não só esses sexagenários ou octogenários, não importa. Existe uma faixa etária entre 30 e 59 anos de pessoas que estão tendo suas vidas ceifadas também. Já conhecemos tanta coisa acerca dessa pandemia que somos já professores. Então, por que está procurando ainda nas mídias, nas redes sociais, no YouTube, no Face, enfim, informações que nós já sabemos e virão de formas distorcidas para nós? Queridos, eu penso que precisamos fazer a nossa parte. Você já tem feito a sua parte, você já tem se colocado dentro da sua casa, você já tem saído de casa tão somente quando há uma necessidade, eu sei disso. Você tem se preocupado com a sua família, com seus idosos, com os idosos da sua família, eu sei disso. Isso é uma parte daquilo que precisamos fazer. Mas vamos aumentar o nosso nível de contribuição para tudo isso que está acontecendo. Não é à toa que Deus chamou você. Não é à toa que Deus nos chamou. Exatamente para em momentos como esse, em momentos de dificuldades, Deus quer contar comigo e com você. Então, queridos, vamos aumentar o nosso nível de contribuição. Vamos fazer sim, de forma mais intensa, fazendo a nossa parte. Eu sei que, como eu disse, já estamos fazendo. Mas eu penso que ainda podemos fazer um pouco mais. Aos cientistas, Deus chamou para acharem uma vacina, para encontrarem através da ciência, são esses constituídos por Deus, para que possam encontrar uma solução para a contenção do vírus. Aos profissionais de saúde, aos médicos, às enfermeiras, aos auxiliares, aos maqueiros, aos atendentes, aquela pessoinha que atende lá na portaria, todas essas pessoas que estão tremendamente vulneráveis,
Mas essas pessoas, profissionais de saúde, Deus chamou para cuidar dos enfermos. Aos cientistas, Deus chamou para encontrar uma solução, buscar a solução através da criação de uma vacina. Aos profissionais de saúde, Deus chamou para cuidar dos doentes, para cuidar dos enfermos afetados por esse coronavírus. Aos governantes, Deus chamou para encontrar meios de oferecer recursos para cuidar das populações. A nós, os crentes, aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Senhor das suas vidas, a esses, ou seja, nós, Deus chamou para salvar vidas. Queridos, Deus te chamou para salvar vidas. Deus chamou você e a mim para salvar vidas. Pastor, salvar a vida como? A nossa parte talvez seja a mais importante de todas. Salvar vidas pregando o Evangelho. Chamou-nos para salvar vidas pregando o Evangelho. E nós precisamos entender isso. Nós somos chamados, nós os crentes somos chamados para combater o inferno. Combater o inferno, pastor? Sim, Deus nos chamou para combater o inferno, porque tudo isso que tem acontecido, não tenham dúvida, tem a mão do inimigo de Deus. Então Deus te chamou, a mim e a você, para combater o inferno. Como, pastor? Primeiro, se alimentando da palavra de Deus. Olha o que está em Ezequiel, capítulo 9. Perdão, Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 e 10. E ainda no capítulo 3, de 1 a 4. Me acompanha nessa leitura, que você vai entender. Essa é uma das razões para o qual Deus nos chamou. Diz assim a palavra do Senhor: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas as lamentações, os suspiros e ais. Depois Deus disse: filho do homem, come o que achares com este livro, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o livro. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as suas entranhas deste livro que eu te dou. Aleluia, Jesus. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. Eu disse para você que Deus nos chamou para salvar vidas. Deus nos chamou para salvar vidas. Como? Primeiro, nos alimentando da palavra. Que você, a partir de então, a partir dessa palavra do pastor, que você comece a se alimentar verdadeiramente da palavra de Deus. Bíblia, palavra de Deus. Quando eu disse para você parar de procurar nas mídias sociais, saber mais e mais daquilo que estamos vivendo, ocupe-se na leitura da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Não busque alimentar-se dos comentários, daquilo que tentam fazer com que você encha a sua mente
Alimente-se da palavra de Deus. Deus nos chamou para combater o inferno, alimentando-se da palavra de Deus, orando. Jeremias, no capítulo 33, versículo de 1 a 3. Orando, clamando ao Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, estando eu ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer. O Senhor é o seu nome. E ele continua dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus nos chamou para combater o inferno, nos enchendo com a sua palavra, orando, clamando, e ele vai te responder na necessidade do que você precisa conhecer. Clama a mim e responder-te-ei. Para de buscar em outros meios. É hora de nós contribuirmos mais. Você vai entender isso um pouquinho mais à frente. Deus nos chamou para combater o inferno, orando, buscando. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, veja se não é isso, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus nos chamou para estarmos na linha de frente dessa batalha. Talvez os cientistas, os profissionais de saúde, os governantes possam achar que eles são a linha de frente dessa batalha. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: ei, meus servos, ei, meus filhos, ei, meus amigos, aqueles que eu chamei, aqueles que eu escolhi, aqueles que eu nomeei, vocês sim são os guerreiros da linha de frente nessa batalha. Como eu disse antes, Deus nos chamou além de combater, para sermos combatentes nessa batalha contra o inferno. Chamou-nos também para salvar vidas, pregando o Evangelho. Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Querido, Deus nos chamou para preservar a vida. Então eu e você precisamos fazer a nossa parte. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Deus chamou a mim e a você para fazermos a diferença nesse tempo. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Deus nos chamou para profetizar as nações. Deus chamou a mim e a você para profetizar as nações. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Encontro aqui, nesse exato momento. Capítulo 37 de Ezequiel. Deus nos chama para profetizar sobre as nações. Ezequiel capítulo 37 é um texto conhecido de todos nós. Mas observe se não é isso que Deus quer de mim e de você. Ezequiel foi profeta chamado por Deus para um propósito específico no seu tempo. E agora nós somos os Ezequiéis chamados para o tempo que se chama hoje. Olha o que a Bíblia fala a esse respeito.
veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em um espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. Vou repetir esse primeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos, eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam muito secos, estavam sequíssimos. E me disse ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Deus, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o nosso Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Queridos, a morte física, ela é algo inevitável, todos nós passaremos por ela. Quer seja pelo ataque do vírus do coronavírus, quer seja pela gripe influenza, quer seja por um ataque do coração, quer seja por um atropelamento, quer seja por um acaso, mas nós, com certeza, não viveremos para sempre aqui nesse plano terreno. Mas Deus tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e aceitam Jesus como Senhor. Deus tem preparado uma vida muito, mas muito mais excelente que esta. Deus tem preparado um lugar onde não haverá choro, não haverá doença, não haverá absolutamente nada, a não ser desfrutar da presença e da glória do nosso Deus. A isso nós chamamos de vida eterna. A isto a Bíblia chama de vida eterna. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Deus, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade, deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que eu e você fomos chamados. Deus chamou-nos a nós, os crentes, os cristãos, ainda que estejamos confinados em casa, não podendo ir para as ruas, mas somos livres para adorar, somos livres para louvar, somos livres para orar, para clamar, somos livres para profetizar. Aleluias. Eu quero te convidar a usar os recursos que você tem. Ao invés de compartilhar vídeos, ao invés de compartilhar posts em que nada edificam, façam o seguinte: use as mídias a teu favor, não exatamente a teu favor, mas como você é um combatente da linha de frente, pode ser, mas use tudo isso em favor do reino de Deus. Estamos vivendo uma guerra, são inúmeras batalhas, e nesse tempo Deus chamou você, Igreja de Jesus, você que está ouvindo esta palavra, como eu disse, que está participando desse culto de adoração ao nosso Deus, use das mídias sociais em favor do reino, em seu favor, visto que você foi arregimentado como soldado do exército de Jesus, que é o nosso general, para o tempo que se chama hoje. Mande para os grupos palavras de ânimo, de carinho, de amor. Não cesse de falar do amor de Jesus. Não cesse de profetizar as nações de um modo geral. Talvez você possa dizer: mas eu
Eu não tenho como sair do Brasil, ir para outro país, para outros continentes. Sim, mas Deus chamou você para você profetizar aí, aonde você está. E nesse momento, mais do que nunca, ligue para as pessoas que talvez você já não fale há muito tempo, que está distante de você. Ligue para essa pessoa, manda um zap para essa pessoa, dizendo para ela o quanto Deus é bom, dizendo para ela que Jesus Cristo salva. De repente ela ainda não teve essa oportunidade, está ali confinada e não sabe o que fazer, por não conhecer ainda Jesus. Deus chamou você. Use as mídias sociais para estreitar relacionamentos com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, relacionamento com os irmãos da igreja, falando uns com os outros, criando pequenos grupos e lendo a Bíblia junto. Vamos ampliar o nosso tempo da leitura da palavra, ampliar o nosso tempo de oração. Vamos aproveitar e instruir mais os nossos filhos, fazer os cultos domésticos. Como é bom quando nós encontramos tempo para fazer culto doméstico. E por conta de toda a correria que temos vivido, por conta dessa chamada globalização, quase não se vê mais as famílias se reunirem, ainda que seja um diazinho na semana, para fazer um culto dentro da família, o chamado culto doméstico. Ei, olha a oportunidade aí. Ore todos os dias com seus filhos. Orem, marido e mulher juntos. O meu marido não é crente, minha mulher ainda não é crente. Melhor ainda para falar de Jesus. Melhor ainda para clamar por essas vidas. Vamos aproveitar. Ensina a criança no caminho. Olha a oportunidade de você ensinar o seu filho. Muitas vezes você passa a semana toda, a semana inteira. A criança vai para a escola, você vai para o trabalho. A criança vai para a escola, você vai para o trabalho. A criança volta da escola e você volta do trabalho. No dia seguinte a rotina se repete. E um dia após o outro, e não se fez o culto doméstico, não se falou de Jesus para as crianças, não leu a Bíblia com o filho, não leu a Bíblia com o marido, com a esposa. Olha a oportunidade, você está dentro de casa. Agora você não pode ir para o shopping. Agora você não pode ir para a praia. Agora você não pode nem visitar o parente, o amigo. Oportunidade que Deus está te dando. Vamos buscar mais de Deus. Já estamos terminando, queridos. Mas eu quero te dizer que a crise vai passar. Esta crise vai passar. E Deus está dizendo para mim e para você que ao final de tudo isso, Ele quer nos ver como igreja avivada. Ele quer nos ver como uma igreja ousada. Ele quer nos ver como uma igreja relevante, como uma igreja mais unida. Ele quer nos ver como aquela igreja lá no tempo da igreja primitiva. Aquela do começo, quando a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. E a igreja ia caindo na graça do povo, e Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Deus já fez a parte dele. Deus quer que eu e você façamos a nossa parte. Sejamos essa igreja relevante que Deus tem esperado de mim e de você. Deus continua te abençoando. Deus continua te guardando. Deus continua te protegendo. Deus continua contando com você. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que pode todas as coisas.
Vamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Vou orar com você nesta hora e já estamos encerrando. Obrigado, Deus. Obrigado por esta noite, ó Deus. Esperamos, ó Deus, ter sido relevantes nesta noite quando prestamos um culto ao Senhor. Esperamos, ó Deus, que o culto que entregamos ao Senhor tenha sido recebido como cheiro suave no trono de graça, Pai. E continuamos contando com o Senhor, Pai, para continuar nos protegendo de todo mal, nos guardando, ó Deus, dos ataques ferozes, ó Deus, do inimigo contra a Tua igreja e contra todas as populações de todos os países, ó Deus. Por esses nós clamamos, ó Deus. Por esses, ó Deus, nós intercedemos, ó Deus. Intercedemos, ó Deus, nesta noite pelos profissionais de saúde, Pai, que correm risco, Senhor, como anjos do Senhor para salvar vidas, ó Deus. Para trazer alento, Senhor, àqueles que estão desesperados, ó Deus. Ó Deus, nós te pedimos pelos cientistas que buscam solução para esse problema. Pedimos, ó Deus, pelos governantes desse nosso país, ó Deus, cuja preocupação, na maioria das vezes, não é a vida humana, mas assim, ó Deus, a própria política das quais eles sobrevivem, Senhor. Por esses nós pedimos misericórdia, Senhor. Dá discernimento, Senhor. Toca no coração de cada um deles, ó Deus. Toca na mente de cada um deles, ó Deus. Não só pelos governantes do nosso país, não só pelos profissionais da medicina de nosso país, mas de todas as nações, ó Deus. Nós clamamos essa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu te peço pela igreja, pela tua igreja, Senhor. Que haja consciência em nós, Pai. Que haja, Senhor, preocupação e compromisso, Senhor. Porque nós entendemos que somos, ó Deus, os combatentes da linha de frente, Pai. Porque somente a tua igreja está autorizada, empoderada para combater o inferno, Senhor. Quando teu filho disse sobre esta pedra, apontando para si mesmo, dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Em nome de Jesus, o inferno não prevalecerá contra a sua vida, você que é a igreja de Jesus. Deus te abençoe. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua família, sobre os cônjuges, sobre os filhos, ó Deus, sobre toda a parentela, Senhor, e também sobre todo Israel de Deus, espalhado em toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus que acredita, diga amém. Deus abençoe.